isso está no Código de Processo Civil com outro nome, né? O chamado princípio da cooperação. Princípio da cooperação também, que é uma das apostas do novo Código de Processo Civil, que de uma forma ou de outra nós já fazemos isso na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, o juiz é uma pessoa eminentemente cooperativa, né? Esse princípio da cooperação vem do direito processual civil português, né? Isso é muito desenvolvido no direito processual civil português, e lá se diz que o juiz, nessa perspectiva do processo cooperativo, tem o dever de prevenção, tem o dever de aconselhar, tem o dever de reprimir atos que possam atentar contra a boa-fé do processo, tem o dever de aconselhar as partes. E o juiz do trabalho, a todo momento, toma essa postura em audiência, né? E muitas vezes o juiz do trabalho é até mal compreendido, né? Às vezes ele diz lá para o reclamante ou para o reclamado: olha, a probabilidade do senhor ser vencedor nesse processo é mínima, né? Pelos elementos que existem aqui, pelos depoimentos. E muitas vezes o advogado fica chateado, né? E fala: olha, ainda bem que tem o tribunal, né? Aí fica aquele ambiente de velório na audiência, né? Mas é uma característica do processo moderno, porque nessa perspectiva o juiz não é mais aquele ser que fica passivo, né? O juiz participa, né? O juiz aconselha, o juiz toma posturas. Isso faz parte do processo moderno, que está no artigo 6º do Código de Processo Civil, né? Diz aqui o artigo 6º: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Todos os sujeitos devem cooperar entre si. Nós não estamos esperando que o reclamante e o reclamado vão chegar à audiência de mãos dadas, né? Também não estamos esperando que isso vá acontecer, mas nós esperamos que isso mude o comportamento, né? Eu não sei como funciona aqui na região, né? Mas nas nossas varas de São Paulo o processo é pesado, né? O clima não é um clima suave, né? O processo ele é eminentemente adversarial, né? E também não se estabelece uma relação de confiança entre partes, advogados e juízes, né? Há sempre uma desconfiança muito grande, né? O cliente desconfia do próprio advogado, que desconfia do advogado da outra parte, que desconfia do reclamado, né? Vocês já devem ter ouvido aqui os civilistas falar, né, dos negócios processuais, né, das partes estabelecerem os atos do processo, de estabelecer o calendário do processo. Isso hoje, no processo atual, é quase uma fantasia, né? Porque o processo é pesado, o processo é brigado, o processo é eminentemente adversarial. Por isso que nós esperamos, sinceramente, que, em razão dessa nova principiologia, se estabeleça um clima mais suave, uma relação maior de confiança, de gentilezas, de educação, né? Isso tem faltado muito no nosso processo moderno, né? O sujeito ser gentil, né? Confiar, né? Não criar obstáculos, né? Tornar o processo mais suave, né? O próprio juiz também, né? Ele pode sorrir também, né? Não precisa ficar de cara feia, né? Ele pode sorrir também na audiência, né? Então, nós esperamos que o princípio da cooperação, né, que é uma das vedetes hoje do processo civil português também, isso tem sido difundido no processo civil europeu, que isso torne
o processo mais suave, que exista uma cooperação e uma participação mais intensa de todos, né? Calamandrei já dizia isso há muito tempo, né? Que o processo ele vai atingir algo próximo à perfeição quando estiverem sentados à mesa juízes, partes e advogados discutindo a causa com muito respeito e urbanidade, né? Então, eu vejo o artigo 6º como algo bastante positivo, né? Nós esperamos que a postura, o comportamento das partes no processo melhore, né? Pelo menos o clima seja mais suave, né? Então, prosseguindo, né? Evidentemente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, viu, pessoal, vocês fiquem bastante à vontade aí para fazer uma ou outra pergunta, né? De preferência que eu consiga responder, né? A questão do contraditório, né? Que também é algo bastante significativo no processo, né? Certamente nós vamos ser impactados pelo contraditório, né? Porque o contraditório é uma das engrenagens motrizes desse novo código e uma das apostas, né? A todo momento o código coloca lá, se o juiz for fazer tal postura, tem que oportunizar a manifestação. Se o juiz for decidir com base em algo que ainda ninguém falou, vai abrir o prazo. O juiz não pode decidir com fundamento que ainda não foi discutido no processo. Se inventar alguma postura de ofício, tem que oportunizar a oitiva das partes, né? Não se nega que o contraditório vem paulatinamente adquirindo uma importância significativa no processo contemporâneo. Os autores italianos mais modernos chegam a dizer que, na perspectiva moderna, o processo é um conjunto de atos em constante contraditório. Então, o contraditório seria a base e a mola propulsora do processo moderno. Não se nega, né? A própria Constituição Federal já destaca no artigo 5º, inciso 55, que a todos os processos judiciais ou administrativos serão considerados o contraditório e a ampla defesa, bem como os meios e recursos a ela inerentes. Indiscutivelmente, o contraditório é um princípio constitucional, é uma garantia da cidadania. Muitos, inclusive, estão estendendo até o contraditório a determinadas relações privadas, por exemplo. Já há estudos muito significativos, por exemplo, que se o empregador vai dispensar um determinado empregado por justa causa, ele tem que propiciar o contraditório prévio, né? Ou seja, tem que dar ciência do motivo e o empregado poder ser ouvido antes de dispensá-lo por justa causa, né? Vários países europeus já adotam essa postura, né? Essa nova vertente do contraditório, né? Não se nega a importância do contraditório no processo contemporâneo, né? Agora, o novo código, ele destaca o contraditório nas suas 4 vertentes, né? E aqui nós vamos ser impactados, né? E aqui nós temos que reconhecer que, em alguns pontos, o processo do trabalho precisa implementar o contraditório com maior eficácia, né? O contraditório, na visão clássica, ele tem 2 elementos: o direito à informação e a possibilidade de reação. Sob a perspectiva do novo Código, os artigos 9, 10, 11 destacam também outras 2 novas vertentes do contraditório, ou seja, o direito de não ser surpreendido e
o direito de influência, né? De você participar ativamente do processo e influir no convencimento do órgão julgador. Essa nova vertente do contraditório, isso tem influências no processo do trabalho? Certamente, né? Por exemplo, para muitos, a audiência una, de certa forma, é um pouco cerceadora para o advogado do reclamante, né? Para muitos, né? Porque o advogado do reclamante recebe aquela defesa na hora, né? Muitas vezes uma defesa enorme, né? Com muitos documentos, né? E na audiência una ele pega aquela defesa, né? Muitas vezes, às vezes o juiz dá 5 minutos para ele olhar, às vezes não dá nem 1 minuto, às vezes não dá nem 1 segundo, às vezes nem mostra a defesa para o advogado, já começa a inquirição, às vezes, mas só se manifesta no prazo de 10 dias. Mas isso, de certa forma, viola o contraditório sob a perspectiva do direito de informação. Porque se o advogado reclamante não tem acesso à defesa e não analisou os documentos, ele tem a sua estratégia probatória prejudicada, né? Ele não sabe o que ele tem que provar, ele não sabe o que ele vai perguntar. Dificilmente ele aceita uma proposta de acordo, porque ele não sabe o que está lá do outro lado, né? Então, em alguns momentos, a audiência una, ela é, de certa forma, cerceadora. Até nós, quando tentamos a conciliação, se não pegarmos a defesa na mão e analisarmos o que tem lá, dificilmente se consegue uma proposta de acordo com eficácia, né? Porque para se conseguir uma proposta de acordo tem que se analisar os dois lados, né? Então, me parece que aqui o novo código vai exercer influência. Isso pode facilmente ser adaptado e corrigido pelo processo eletrônico, né? No processo eletrônico, o reclamado manda a defesa antes, né, da audiência, e manda a defesa antes da audiência, o advogado reclamante já se manifesta sobre a audiência e já vai para a audiência com a defesa conhecida, ou vai para um núcleo de conciliação antes, né? Os tribunais que evidentemente, que efetivamente implementarem núcleos de conciliação, propôs a inicial, vai lá para o núcleo de conciliação, se tiver o acordo, se não tiver, junta a defesa lá, já se manifesta, a hora que subir o processo para a vara, já está com a defesa e já está com a manifestação, né? Certamente alguns irão dizer, mas se apresentar a defesa antes, o reclamante vai mudar a tese da inicial. Mas aí, se apresentar a defesa antes, não pode mudar a tese da inicial, porque o CPC só permite a alteração da tese da inicial para corrigir defeito ou quando o reclamado concordar com a alteração, né? Então, me parece, nesse aspecto, né, até mesmo porque hoje nas audiências com processo judicial eletrônico é um verdadeiro martírio o advogado reclamante conseguir visualizar a defesa na tela, né, enquanto naqueles segundos lá que o juiz permite para que ele passe os olhos na defesa, né? Então, me parece que aqui é um dos pontos que podem ser aperfeiçoados no processo do trabalho. É um dos pontos que podem ser aperfeiçoados, nem com o novo código, mas com a difusão aí do processo judicial eletrônico. Outro exemplo aí que bastante comum do nosso cotidiano quando se fala no contraditório. O advogado compareceu na audiência, né? Mas por um motivo ou outro, né, ele se desencontrou com o preposto, né? Isso acontece, né? Nesse momento isso deve estar acontecendo várias vezes em alguma vara aqui, ou da região ou pelo Brasil, né? Um advogado comparece, né? Está lá com a defesa, com os documentos, muitas vezes perdeu a noite fazendo a defesa, juntou os documentos, né?
E aí ele chega para a audiência e o juiz pergunta: onde está o preposto? E ele dirá: não sei. O que acontecerá, né? Súmula 122, né? Então, melhor o senhor já ir embora, né? Não vai nem constar na ata, né? Porque é revel, né? E nós vamos julgar já, né? Vamos encerrar aqui, então, em razão da revelia, julgam-se procedentes os pedidos de A a Z28, e o senhor já está ciente aqui da sentença, já vai começar o prazo para recurso, né? E o advogado sai de lá espumando, né? Sai de lá. Antes ele protesta, né? Para aliviar um pouco aquela energia negativa, né? Mas será que isso é a providência adequada com o contraditório nessa perspectiva, né, do direito de participação, do direito de influência, né? Se o advogado está com a defesa, está com os documentos, não seria um direito fundamental juntar a defesa e os documentos e até mesmo poder requerer a produção de determinada prova, né? Será que a súmula 122 ela subsiste ao novo CPC, até à Constituição Federal? Certamente nós vamos ter discussões aqui a respeito da constitucionalidade da súmula 122, considerando essa perspectiva do contraditório como direito de participação, como direito de influência. O fato do preposto não ter comparecido, isso acarreta tão somente a confissão ficta, né, que é relativa, né, mas não inibe de participar, de juntar a defesa, de requerer a produção de provas. Tanto isso evoluiu, né, que o novo código diz que se o revel comparecer em momento oportuno, ele pode produzir provas, né? Isso era a sistemática do CPC de 39. Depois o CPC de 73 retirou essa questão e isso volta à tona em razão da sistemática do contraditório, né? Se o revel compareceu no momento oportuno, é justo, faz parte do contraditório que ele possa produzir provas. Não vai produzir provas daquilo que ele não contestou, mas ele pode, com as provas, tentar derrubar a presunção de veracidade do que o autor alegou, né? Por exemplo, ele requer o depoimento pessoal, né? Ele tenta aí produzir alguma prova, né? Lógico, isso vai conforme o caso concreto, vai depender da condução do juiz, mas me parece que é um direito ele pretender a produção da prova. Ainda que o juiz não permite, ele protesta e depois questiona isso em eventual recurso. Mas são posturas, né, que certamente o código vai influenciar e nós vamos ter que enfrentar. Uma questão também polêmica quanto ao contraditório, e à ampla defesa. O artigo 489 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, inciso 4. Esse dispositivo é terrível. Eu até confesso a vocês que era melhor que ele não existisse, né? Mas, enfim, ele está aí e nós vamos ter que, com ele, conviver, né? Também, para os processualistas, esse dispositivo é uma exteriorização do contraditório, como o direito de influência, como a não surpresa. Então, faz parte também dessa sistemática do contraditório e da ampla defesa do direito. Diz aqui o artigo 489, parágrafo 1º.
não se considera fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, inciso 4, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, vocês vejam que dispositivo complexo. Se a decisão não enfrentar todos os fundamentos que, em tese, possam infirmar a decisão não está fundamentada. Isso muda toda a nossa tradição, né? Porque qual é a nossa tradição atual? A nossa tradição atual, pelo princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, e já há jurisprudência dos tribunais superiores sedimentada nesse sentido, de que o juiz não está obrigado a enfrentar uma a uma das questões levantadas pelas partes, basta que diga qual é o seu fundamento de decidir. É essa a nossa tradição. Vem o novo código, né? E diz, olha, a sentença não está fundamentada, então a sentença corre um risco bastante intenso de nulidade. Não a sentença, a decisão, né? Para quem trabalha na justiça, isso é terrível também para os funcionários, né? Porque isso se aplica também às decisões interlocutórias, né? E decisão interlocutória, vocês sabem como nós fazemos, né? Indefiro com base no artigo tal, indefiro por não presentes os pressupostos, indefiro vide folhas tais, né? As decisões interlocutórias são muito concisas, né? Então, isso aqui efetivamente nos causa aí desconforto, né? Eu tenho ido a muitos tribunais, né? E muitos tribunais já estão publicando enunciados. Eu não sei se o tribunal daqui ou a Matra tomaram alguma iniciativa nesse sentido, né? Mas muitos tribunais já estão adotando uma certa postura defensiva, né? E dentre os temas que eu tenho observado com relação a esse dispositivo, nesses enunciados, né, é a seguinte redação. O artigo 489 do CPC não se aplica ao processo de trabalho porque a CLT é exaustiva no artigo 832. Tá certo, é um argumento, né? Mas é um argumento, de certa forma, um pouco perigoso, né? É um argumento perigoso e um argumento que é difícil de ser sustentado, né? Por quê? Porque a CLT não fala nada de fundamentação. A CLT só trata dos elementos da decisão, que deve ter o nome das partes, a fundamentação e a conclusão, né? Se vocês me perguntarem, esse dispositivo é adequado? Não. Isso não devia existir. Eu acho que isso não devia existir. As associações de juízes tentaram a todo custo tirar isso aqui daqui. Mas isso era a menina dos olhos dos advogados. Então isso ficou, né? Isso, num primeiro momento, vai causar um mal-estar terrível entre juízes e advogados, né? Porque os advogados vão embargar a sentença e vão falar: o senhor não enfrentou o argumento tal, 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 né? Aí o juiz vai responder: puxa, mas a sua inicial também está uma desgraça, né? Você também, para entender o que o senhor estava pedindo, foi um negócio, né? Porque quando o código fala da causa de pedir e das razões de contestação, não tem nenhum itinerário, né? O código não fala, não se considera a petição inicial com causa de pedir se não forem expostos os fatos de forma clara, com indicação e tal. Não tem isso, né? Também, quando fala da defesa, o sujeito pode alegar o que ele quiser, né? Também não há limites, né? Então, indiscutivelmente, isso vai acirrar, né?
isso vai acirrar, no primeiro plano, esse clima entre juízes e advogados, né? Eu, sinceramente, não sei se tem algo positivo nisso, viu, pessoal? Eu ainda estou refletindo se, efetivamente, isso vai gerar algum efeito positivo, esse artigo, né? Mas, de uma certa forma, né, o artigo está aí, existe um impulso muito grande para ele ser aplicado no processo do trabalho, e eu acho que a melhor saída é dar uma interpretação a ele, né? Dar uma interpretação a ele, não falar que não se aplica. Se aplica de tal forma, né? Ou se aplica de uma forma muito mitigada, né? Eu acho que motivos, os argumentos que eu tenho visto, né? Não se aplica ao processo do trabalho porque a CLT contém um silêncio eloquente, né? Só fala que a decisão tem que ter o nome das partes, o relatório, a fundamentação e a conclusão. Mas aqui o processo de trabalho é mais simples, aqui são muitos pedidos, são muitas teses. Isso é verdade, né? Isso é verdade, né? Mas me parece que todos esses argumentos, e além disso a dificuldade, né, não são argumentos fortes para se afastar isso, né, porque existe um impulso muito grande de se melhorar a fundamentação, né? Se colocou a fundamentação como algo de extrema importância no processo. A Constituição destaca a fundamentação no artigo 93, inciso 9, o Código fala da fundamentação no artigo 11, o Código detalha a fundamentação no artigo 489, né? Então, eu enxergo, né, que nós poderíamos interpretar isso, né, de que o juiz tem que enfrentar os argumentos que são relevantes e pertinentes, que possam infirmar a tese já desenvolvida no julgamento. Só os que possam, que tenham potencialidade de alterar o que foi decidido. Porque no mundo do processo real, né, pessoal, porque nós temos o processo da mitologia, né, que é o processo ideal, é esse processo que está aqui no CPC, né, e temos o processo da patologia. O processo da patologia que é o nosso, né, da vara, né, dos fóruns, né. E no mundo da patologia, né, isso daqui, se os juízes com um pouco de criatividade, eles saem disso com uma facilidade imensa, né? Puxa uma nota de rodapé lá, as demais razões das partes não são aptas a infirmar a conclusão e está pronto, né? E está pronto. Isso aqui vai tudo embora, né? Também se fala tanto, né? Esse negócio, mas na prática o juiz puxa lá uma nota de rodapé e as demais razões, né? O advogado colocou lá 50 razões. Né? Olha, a minha razão é essa. As demais não infirmam a minha decisão, data vênia, né? A criatividade acha, né, soluções. Né? Certamente, alguns também vão dizer. Né? A Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, fala em fundamentação. Fala em fundamentação. É um dispositivo que não precisa de regramento, né? Então, esse regramento da fundamentação é algo inconstitucional. Isso pode ser feito, né? Aliás, pode ser feito qualquer coisa, né? Mas a ideia, né? A ideia da fundamentação, pelo menos nessa perspectiva de um processo mais democrático, de um processo cooperativo, de um processo de melhor contraditório, é fazer uma fundamentação honesta e adequada, né? Uma fundamentação boa, né? Essa é a ideia, né? Porque essa fundamentação exaustiva é algo utópico, né? Eu acho que essa fundamentação que imaginam os processualistas é algo que vai ficar no mundo da fantasia, né? E até mesmo os tribunais
se forem também levar de forma muito rígida a fundamentação, eles também não vão conseguir trabalhar, porque o Código, vocês lembram, diz no artigo 1013 que quando anular por falta de fundamentação é o tribunal que vai ter que fundamentar, né? Então, também aqui me parece que isso vai ser muito delicado, né? Vai ser muito delicado. Os tribunais, depois de um certo período de turbulência, vão entender que a fundamentação adequada é aquela que decide, que mostra as razões, né? E aquela que subsiste mesmo diante dos demais fundamentos que foram levantados pelas partes, né? Mas isso vai depender muito do caso concreto, né? Aliás, quem trabalha no segundo grau deve saber, né? Entra embargos de declaração por causa de tudo, né? No segundo grau, embargos de declaração, todo mundo entra com embargos de declaração porque precisa pré-questionar, né? Então, no segundo grau já existe essa situação dramática de ter que ficar enfrentando o argumento, porque a parte pretende pré-questionar a matéria para subir eventual recurso de revista, né? Mas, de certa forma, isso preocupa, né? É uma questão que preocupa bastante, né? Porque os tribunais vão ter que chegar a uma interpretação razoável do que é essa fundamentação exauriente, né? Do que é a fundamentação que subsiste e que subsiste mesmo diante de outros argumentos que foram invocados pelas partes, né? Isso vai ser certamente uma das questões que vão causar problemas, né? Mas eu acho que isso tem que ser enfrentado, isso não tem que ser ignorado, como também, olha, isso não se aplica ao processo de trabalho porque nós não gostamos, né? Isso não se aplica ao processo de trabalho pelo justo postulante, já havia aí alguns enunciados. Isso não se aplica ao processo de trabalho porque o processo de trabalho tem a regra específica. Não, se for dizer que não se aplica no processo de trabalho, tem que ter argumentos fortes, né? Principalmente argumentos constitucionais. Olha, você pode dizer que isso não se aplica ao processo de trabalho porque a Constituição Federal, ela, quando fala da fundamentação, ela não remete qualquer disciplinamento à lei ordinária. Além disso, pelo princípio da isonomia, pelo princípio da cooperação, pelo princípio da simetria, a lei processual não exige regramento na causa de pedir ou na tese defensiva, né? Então, você pode usar alguns argumentos desse tipo. Mas, na prática, nós vamos escapar muito fácil disso, né? Olha, decido aqui, faço a minha fundamentação adequada, as demais razões não têm o condão de infirmar o que eu decidi, né? Está feito, né? Está feito, está elegante, né? Está uma fundamentação elegante, né? Cumpriu o requisito e também não vai gerar aí arguições de nulidades aí sem sentido, né? Data vênia, né? Eu recebi aqui um aviso, pessoal, que eu vou ter que fazer uma parada, né? Para o pessoal, um intervalo, né? Para o pessoal descansar um pouco, tomar uma água, né? Então, depois a gente volta. Bom, pessoal, então, voltando, né? O nosso curso, né? Nossa exposição aí do CPC. Depois nós vamos abrir um espaço aí para perguntas, né? Para vocês formularem aí algumas questões aí que eu acredito, né? Que vocês possam ter dúvidas aí ou alguma curiosidade sobre o novo código, né? E o próximo assunto, né, é a questão da aplicação do CPC de forma supletiva e subsidiária, né? É uma questão
é bastante discutida aí entre os acadêmicos, entre os juízes, né? E, de certa forma, é um dispositivo que nos vai forçar aí há muitas discussões a respeito, né? Diz o CPC, no artigo 15, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, o código diz que o Código de Processo Civil, ele se aplica ao processo do trabalho nas omissões de forma supletiva e subsidiariamente. Essa é uma disposição que não tinha, né? O Código de Processo Civil atual não tem nenhuma disposição sobre isso, como isso também não tem em nenhum lugar do mundo, né? Porque vocês sabem que o Código de Processo Civil é uma lei geral, né? Uma lei comum, né? E o Código de Processo Civil, ele se aplica aos sistemas especiais quando o sistema especial disser que ele pode ser aplicável, né? Por essa regra do artigo 15, o Código de Processo Civil, que é uma norma geral, está dizendo que se aplica no sistema especial que é o trabalhista. Confesso a vocês que esse é um dispositivo bastante polêmico. Durante a tramitação do projeto, ora o artigo 15 sumia, ora ele voltava, ora ele sumia, até que no final, na última votação no Senado, ele foi restaurado. Então, ele voltou, né? Porque ele constava do anteprojeto e ele foi restituído na votação final do Senado. Qual é o objetivo do artigo 15? Sem dúvida, né? Sem dúvida, o objetivo do artigo 15 do novo CPC é de que o CPC tenha uma aplicação mais intensa no processo do trabalho. Sem dúvida, o objetivo foi esse, né? E comparando o dispositivo do CPC com a CLT, comparando os dois dispositivos, o Código de Processo Civil não exige que a norma do CPC seja compatível com o processo do trabalho. Basta que exista omissão. Existindo omissão parcial ou total, o CPC se aplica de forma supletiva e subsidiária. Qual é o risco disso? Existe um risco muito grande conforme a interpretação que for dada. Existe um risco de que os dispositivos da CLT que tratam da aplicação subsidiária, o 769 e o artigo 889, tenham sido revogados pelo Código de Processo Civil e até mesmo o processo do trabalho tenha perdido a sua autonomia em razão desse dispositivo do Código de Processo Civil. Agora, sem dúvida, esse dispositivo preocupa, porque nós já temos aí vários posicionamentos aí de autores respeitados, até da área trabalhista, né, dizendo que o artigo 15 revogou, por exemplo, o 769 da CLT, porque o artigo 15 é mais recente, porque o artigo 15 disciplinou integralmente a matéria, porque o Código de Processo Civil é mais democrático, a CLT foi editada num regime autoritário, dentre outras razões. Agora, me parece que a melhor interpretação é no sentido de que o artigo 15 ele não confronta com o 769, né? Na verdade, eles se complementam, né? Até mesmo porque o processo do trabalho é um sistema autônomo. O processo do trabalho tem a sua autonomia científica, porque tem legislação, tem justiça própria, tem a sua principiologia própria
tem a sua autonomia científica e, portanto, o processo do trabalho é uma ciência autônoma do processo. E se é uma ciência autônoma do processo e se é um sistema especial, quem deve dizer quando o CPC se aplica é a legislação processual trabalhista e não o CPC. Agora, também podemos fazer essa interpretação política, né? Uma interpretação mais gentil, né? Uma interpretação sistemática. O CPC se aplica supletiva e subsidiariamente quando houver omissão da legislação processual trabalhista e a norma do CPC for compatível com os princípios e singularidades do processo do trabalho. Nós não podemos deixar de forma alguma o requisito da compatibilidade, porque se formos abrir mão da compatibilidade, nós vamos abrir mão de toda a autonomia científica do processo do trabalho. Então, o artigo 15 não revogou nem o artigo 769 da CLT, nem o artigo 889, e ao contrário, eles se complementam. Me parece que deve ser essa a interpretação. Agora, o que é a aplicação supletiva? Me parece que a aplicação supletiva é aquela suplementar, para se dar um acabamento final à regra. Por exemplo, a CLT, quando trata das hipóteses de impedimento e suspeição do juiz, ela é muito econômica, né? Nos artigos 801 e 802. Diz que o juiz é suspeito ou é impedido quando for amigo da parte, inimigo capital ou parente até o 4º grau. A CLT é muito econômica, né? Então, supletivamente, nós vamos aplicar os artigos 144 e 145 do CPC. Por exemplo, o artigo 145, ele disciplina a questão da suspeição do juiz quando for amigo do advogado da parte, né? Artigo 145, inciso 1º. Puxa, mas isso se aplica ao processo do trabalho? Me parece que não há argumentos para dizer que não se aplica, né? Porque se o juiz é amigo do advogado da parte, isso é muito delicado. É muito delicado, talvez nem tanto para o juiz como para a parte contrária, né? Porque o princípio da imparcialidade é constitucional. A imparcialidade é um direito do cidadão, né? É um direito fundamental do processo. Então, se o juiz tem uma ligação afetiva de amizade com o advogado de uma das partes, é justo, é razoável que se possa invocar essa hipótese de suspeição e afastar o juiz do processo. Por isso que me parece que os artigos 144 e 145 se aplicam ao processo do trabalho, porque a CLT é muito econômica, né? Também a CLT, quando trata dos embargos à execução, no artigo 884. A CLT, no artigo 884, parágrafo 1º, ela diz que as matérias de defesa são restritas à quitação, novação ou prescrição da dívida. A CLT é muito econômica, né? A CLT não trata, por exemplo, nos embargos de matérias referentes a impenhorabilidades, a inexigibilidade do título, a pressupostos processuais, a condições da ação. Então, a CLT é muito econômica e aí, supletivamente, nós vamos aplicar as matérias previstas para a impugnação do CPC no artigo 525. Porque se nós dissermos, por exemplo, que a CLT é taxativa, no 884, parágrafo 1º, nós vamos ter que dizer também que não cabe exceção de pré-executividade no processo do trabalho, porque a exceção de pré-executividade tem exatamente por finalidade que a parte invoque matérias de ordem pública, a exemplo de pressupostos processuais e condições da ação. Então, me parece que aqui
é justo, é razoável que se aplique supletivamente o CPC. Supletivamente também a questão do depoimento pessoal, né? Ah, mas a CLT, no artigo 848, diz que só existe o interrogatório, e o interrogatório é faculdade da parte, então o juiz não ouve a parte, se não quiser. Me parece também uma postura muito venenosa, né? Uma postura também muito autoritária, né? A CLT não prevê o depoimento pessoal, mas o depoimento pessoal faz parte do direito fundamental à prova, que é um direito constitucional. Então, de forma supletiva, né, vamos aplicar o Código de Processo Civil. Agora, me parece, e eu estou convencido disso, que na aplicação subsidiária, até porque é a tradição do processo do trabalho chamar de subsidiária,